Boa noite, sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal Contas Certas e para o vídeo de hoje irei, portanto, apresentar aqui uma nova rúbrica, nada mais nada menos do que a empresa Broadcom. Pronto, no entanto, também vem aqui no seguimento, que normalmente trago aqui muitas empresas do ramo da tecnologia e também decidi trazer aqui algumas novidades, tendo em conta as previsões, os resultados já do primeiro trimestre de 2025. Também algumas previsões para o segundo trimestre, se realmente vai haver aqui um crescimento ou não, tendo em conta a estratégia que também vou aqui mencionar da Broadcom, que também é sempre importante discutir aqui um bocadinho sobre os seus clientes, os produtos que vendem, os tipos de serviços que possuem e também, no fundo, algumas empresas que a Broadcom adquiriu, obviamente para expandir o seu portfólio de serviços. Portanto, o boom da inteligência artificial da Broadcom, quão alto pode chegar este gigante dos semicondutores. Como nós vimos, a Broadcom fez um stock split já há algum tempo, mas, no entanto, tendo em conta que o mercado não está assim muito otimista, principalmente para o mercado americano, na grande maioria das empresas, não quero dizer que sejam todas, pode surgir aqui, se acharem que faz sentido, uma oportunidade de compra ou não. Antes de avançarmos para o assunto do vídeo, posso aqui até mostrar, de acordo aqui com o Alpha Spreads, neste momento aqui a Broadcom está a ser negociada a 188,41 dólares por ação. De acordo com esses quatro modelos, três deles têm aqui uma previsão ainda mais pessimista do que o valor que está a ser negociado, portanto pode de certa forma fazer sentido ou não investir. No entanto, temos aqui, de acordo com o quarto modelo, que é o Wall Street Target, portanto pode ter aqui um potencial de valorização no futuro de 251,2 dólares. Obviamente que, como nós sabemos, este segmento da inteligência artificial e tecnológica, os P/E ratios na generalidade são bastante altos. Porquê? Por causa da especulação. Portanto, de maneira geral, estas ações valem muito mais do que aquilo que, no fundo, poderiam valer, tendo em conta mais a perspectiva para o futuro do que para o presente. Mas pronto, faz parte. Agora, esta rubrica, como ainda vai ser longa, vai ser dividida aqui em duas partes. A parte 1, e portanto irei também já a seguir apresentar o resumo de alguns pontos que irão ser discutidos ao longo deste vídeo, que no fundo também serão aqui repartidos. E pronto, vamos já partir para o assunto do vídeo. Portanto, vou continuar, que aqui o boom da inteligência artificial da Broadcom, quão alto pode chegar este gigante dos semicondutores, mais alto que aquilo que já chegou, porque de certa forma já está, não posso dizer que está muito mal posicionado. No fundo, vou fazer aqui uma análise detalhada do crescimento impulsionado, obviamente, pela inteligência artificial, finanças e perspectivas futuras. Alguns 3 pontos vão ser aqui destacados. No fundo, aqui a Broadcom é um dos líderes em semicondutores e infraestruturas para sistemas de computação avançados, impulsionado a próxima geração de tecnologia. Em termos de tecnologia presente em hyperscalers, como por exemplo, que é alguns dos clientes, que é por exemplo a Amazon e a Alphabet, e empresas que integram inteligência artificial, desde o treino de grandes modelos de inteligência artificial até a integração de aplicações inteligentes. E depois também a Broadcom está a construir a base para a revolução da inteligência artificial, portanto, no fundo também é um sinal, é o que eu digo, daí a ação valer muito mais daquilo que é o seu preço real, mas tendo em conta a especulação e as previsões futuras, pode ser irrealista ou não. Portanto, em termos dos resumos, alguns pontos que vão ser discutidos ao longo desta apresentação. Vai ser aqui, no fundo, o crescimento explosivo impulsionado pela inteligência artificial. Não é só o Broadcom em que a inteligência artificial vai ter aqui um impacto. Já vimos em muitas outras empresas que já vim trazer para este canal, como por exemplo a Nvidia, a AMD, entre outras. Com um aumento notável na procura de chips e soluções de rede. Também um forte free cash flow e parcerias estratégicas com os principais players da indústria tecnológica. Também superou as estimativas do primeiro trimestre do ano fiscal 2025, demonstrando um desempenho financeiro robusto. Também já vamos falar disso com mais detalhe.
ainda nesta parte, também o crescimento de 25% ano após ano, refletindo a forte procura pelos produtos e serviços da Broadcom, o que acaba por ser aqui um indicador bastante positivo. Também um fluxo de caixa livre de 6 mil milhões de dólares, evidenciando a eficiência operacional e a capacidade de geração de caixa da empresa, e também a receita relacionada com a inteligência artificial, não é? Como é óbvio, aumentou 77% ano após ano, impulsionada pela crescente adoção de tecnologias de inteligência artificial. É o que eu digo. A inteligência artificial, quer queiramos, quer não, está a ser cada vez mais implementada no nosso dia-a-dia, cada vez mais em alguns serviços. Obviamente, para certas pessoas vão ter mais impacto do que outras, se calhar muitas das pessoas e eu próprio já estão aplicadas, só que nós não reparamos. Depois, há parceiras aqui estratégicas com hyperscalers como a Amazon, Alphabet, Meta, que dependem das soluções da Broadcom para as suas infraestruturas de inteligência artificial. Portanto, também temos aqui, no fundo, um ponto a favor da Broadcom, tendo em conta estes clientes que, quer queiramos, quer não, dão muito dinheiro a esta empresa. Portanto, é sempre um bom indicador, não é? Ter aqui um ponto forte relativamente à concorrência. Também, continuando alguns pontos que vou aqui mencionar, que é que o desempenho financeiro robusto, apesar da venda de ações por insiders, também vamos falar isto só na parte 2, com os investidores institucionais a demonstrarem confiança no potencial da empresa e também o potencial de crescimento a longo prazo, com riscos mitigados graças à diversificação de produtos e à forte posição no mercado de inteligência artificial. E nisto também, lá está, vou aqui destacar algumas aquisições que a Broadcom fez desde o seu IPO. Alguma informação adicional é, por exemplo, aqui uma elevada margem do EBITDA ajustada, um feito raro no setor dos semicondutores, que demonstra a rentabilidade da Broadcom e também uma oportunidade de compra estratégica com uma queda de 16% no acumulado do ano, daí está o mercado, se bem que já está a recuperar, principalmente no dia 2, infelizmente, não é? Recupera sempre quando sem comentários, antes da próxima fase de crescimento da ação e também a questão central que é a que altura pode chegar a Broadcom com base no seu desempenho atual e nas tendências do mercado. Também podem aqui partilhar se compraram a Broadcom antes do stock split, se compraram depois, quer dizer, antes é um bocadinho difícil, bastante antes, não é, de chegar àqueles valores exorbitantes. E se ainda mantêm a ação e se também aproveitaram o stock split para reforçarem, obviamente, porque depois ficou um preço, digamos, mais acessível. No entanto, não quero dizer que a $188 não seja um valor até bastante elevado. Agora, vamos destacar aqui o primeiro ponto, que é aqui o desempenho financeiro do primeiro trimestre de 2025. Portanto, nós poderemos ver aqui que, tendo em conta a estimativa, a receita ficou aqui estimada em 14,62 mil milhões de dólares, os earnings per share em 1,51. Em termos do Q2 Revenue Guidance, também houve aqui uma superação, e em termos de free cash flow também houve aqui um crescimento de 28%. Portanto, o que é que nós podemos verificar? Verificamos que em termos de receita eles conseguiram superar, portanto em 14,92, em earnings per share em 0,09, portanto 1,60. Em termos de Q2, em termos de receita para o segundo trimestre, 14,9, portanto ligeiramente acima, e em termos de free cash flow houve aqui um aumento de 28%, o que acaba por ser bom e de facto já foi aqui mencionado. Portanto, agora tem aqui de forma mais, mais pormenorizada. Em termos de receita, portanto, houve aqui 14,92 mil milhões de dólares, que superou as estimativas em 330 milhões de dólares, demonstrando um crescimento significativo. Também houve aqui um crescimento das receitas ano após ano de 25%, impulsionado pela forte procura em todos os segmentos dos negócios da Broadcom, e também em termos de ganhos por ação, os earnings per share, 1,60 dólares, que superou as estimativas em 9 cêntimos, refletindo a rendibilidade da empresa. Em termos de free cash flow, 6 mil milhões de dólares, um aumento de 28%
ano após ano, evidenciado a capacidade de geração de free cash flow e também a margem de free cash flow 40%, que é um aumento de 1 ponto percentual trimestre após trimestre, demonstrando eficiência na gestão dos recursos. Portanto, poderemos ver aqui que de facto conseguiram ter aqui resultados bastante bons, tendo em conta também este ambiente de incerteza. Mas vamos ver se de facto isto se mantém para o segundo. Espero eu que sim. Continuando a falar no desempenho financeiro do primeiro trimestre de 2025, em termos de receitas de software de infraestruturas, houve aqui 47% de aumento impulsionado pela crescente procura de soluções de software da Broadcom. Também tem aqui portanto, aqui um destaque desde a aquisição desta empresa, de VMware, que foi basicamente aqui adquirida mais ou menos no primeiro trimestre de 2024, e está aqui depois a receita dividida, obviamente, em 1.000 milhões, em infraestruturas e depois aqui em soluções de semicondutores. Como nós podemos ver, está aqui um bocado even, um bocado equilibrado, no entanto, os Semiconductor Solutions ainda possui aqui a maior parte da receita. Mas pronto. O que é certo é que agora, de acordo com isto, no entanto, houve aqui um 47% de aumento impulsionado pela crescente procura de soluções de software da Broadcom. Em termos de receitas de soluções de semicondutores, 11% de aumento, refletindo a forte posição da Broadcom no mercado hardware e também em termos de informação adicional. Houve também um investimento contínuo de data centers e hyperscalers em infraestruturas de inteligência artificial, como isso também foi mencionado, por exemplo, já recentemente da Microsoft, não é? Tem muita demanda, muita procura e, no entanto, tem que investir em infraestruturas. A posição da Broadcom no mercado hardware, ok. Também um crescimento do free cash flow superou o crescimento da receita, demonstrando a eficiência operacional e a capacidade de reinvestimento da empresa, e também a Broadcom está bem posicionada para manter o momentum de crescimento nos próximos trimestres, como tem-se verificado desde o primeiro trimestre de 2019. Obviamente houve aqui uns altos e baixos, mas desde mais ou menos 2023 tem-se notado aqui um crescimento bastante grande. Agora, continuando aqui o tema de crescimento impulsionado pela inteligência artificial. Em termos da receita relacionada com a inteligência artificial, houve aqui 4,1 mil milhões de dólares, aqui, portanto, um aumento de 77% ano após ano, um testemunho de crescente importância da inteligência artificial para a Broadcom, também parcerias com gigantes tecnológicos, como por exemplo a Amazon, Alphabet, Meta, Apple, que dependem das soluções da Broadcom para as iniciativas de inteligência artificial, e também a procura crescente por chips de inteligência artificial e soluções de conectividade impulsionada pela necessidade de infraestruturas de inteligência artificial mais poderosa. Em termos também do mercado data centers e inteligência artificial, houve aqui uma expansão anual de 40% a 55% até 2027, portanto estamos aqui a falar de uma projeção até bastante boa, de 1,4 mil milhões de dólares, um mercado em rápido crescimento que a Broadcom está bem posicionada para explorar. Portanto, já não é a primeira empresa que se fala, pelo menos em termos de data centers e infraestruturas, uma certa necessidade, tendo em conta a procura que existe neste momento, que é bastante grande. Também, continuarem aqui a falar do crescimento impulsionado pela inteligência artificial, também há aqui uma previsão, que é aqui, portanto, alguns dados importantes que eu queria destacar, uma previsão para o segundo trimestre, se bem que isto aqui não sei se, eu acredito que não, tendo em conta este rebuliço que existe, principalmente na América, onde a Broadcom está inserida, e também os hyperscalers, vamos ver se de facto vai haver impacto. Eu acredito que não, porque estamos a falar de um serviço que é indispensável portanto, neste momento para as empresas, digamos, para dar o próximo passo, mas nunca se sabe, mas portanto, lá está, isto não passa de previsões. Se de facto isto continuasse com o fluxo anterior, não é? Com a antiga administração, que podia ter os seus defeitos, mas demonstrava pelo menos mais estabilidade. Portanto, vamos ver. Agora, o que posso, lá está, vos apresentar é que há aqui uma previsão de receita de semicondutores de inteligência artificial para o segundo trimestre, lá está, previsões de 4,4 mil milhões de dólares, indicando um crescimento contínuo da procura de soluções de inteligência artificial da Broadcom, o que leva, no fundo, a jogarmos à frente, em que, de facto, pode levar a ação a valorizar ainda mais durante este ano. Vamos ver. Agora, em termos de informação adicional, também os gigantes de tecnologia investem fortemente para liderar a corrida da inteligência artificial, criando uma procura crescente pelas soluções da Broadcom, obviamente, indiretamente.
A Broadcom, bem posicionada para captar a grande parte do crescimento do mercado da inteligência artificial, graças às suas parcerias e soluções inovadoras. Também vamos destacar isso mais à frente, não sei se vai ser neste vídeo ou no próximo, e também a crescente adoção da inteligência artificial em diversos setores impulsionará ainda mais a procura pelas soluções da Broadcom, em que nós também já mostrei aqui em alguns vídeos, no fundo, o impacto positivo que a inteligência artificial pode ter. No entanto, também não nos podemos esquecer do impacto negativo, porque quer queiramos, quer não, é inegável o facto do trabalho menos qualificado será o primeiro a ser descartado, porque parece que não, mas isto otimiza muito o próprio trabalho, não é? Mas pronto, é o que é. Agora, de acordo com o Broadcom, também tem aqui o Annual Financial Data. Obviamente que isto é só de acordo com o ano 2024, mas também é só para terem aqui uma noção do crescimento contínuo ao longo do tempo, e de facto houve aqui sempre um aumento, o que de certa forma é para verem uma evolução bastante positiva desta empresa. Agora, continuando a falar das perspectivas para o segundo trimestre de 2025. Portanto, estamos a falar também de uma receita esperada. Isto também, só para terem aqui uma noção, é aqui o primeiro trimestre de 2025, que no fundo está aqui pronto, evidenciado de onde veio as receitas em cada segmento, e depois aqui partido, obviamente, retirando aqui algumas despesas operacionais, também algum custo da receita, não é? Obviamente, etc, etc. Mas pronto, a receita esperada, estamos aqui a falar em 14,9 mil milhões de dólares, um aumento de 19% ano após ano, indicando um crescimento contínuo da procura dos produtos da Broadcom. Também uma receita de semicondutores de inteligência artificial, 4,4 mil milhões de dólares, impulsionado pelos gastos dos hyperscalers em XPUs de inteligência artificial e soluções de conectividade. Portanto, aqui uma parte mais técnica. Obviamente, para quem tem mais curiosidade, pode pesquisar. Para quem só quer ter uma ideia, ok. Depois também temos aqui uma margem de EBITDA ajustada esperada de 66%, mostrando a rentabilidade da Broadcom e a sua capacidade de manter margens elevadas, e também o principal impulsionador, que é a inteligência artificial, continua a ser um motor-chave para o sucesso da Broadcom. Em termos de alguma informação adicional, tendo em conta esta informação, também temos aqui uma procura contínua de produtos da Broadcom, impulsionada pela crescente necessidade de infraestruturas de inteligência artificial, gastos de hyperscalers em XPUs de inteligência artificial e soluções de conectividade, demonstrando a importância da Broadcom para a indústria de inteligência artificial, e também a combinação de chips de inteligência artificial de alto valor e software de infraestruturas mantém margens elevadas, garantindo a rentabilidade da Broadcom. Agora, é aqui um ponto bastante importante, que é aqui que também eu quero que, no fundo, tenham uma noção, que é a inovação, e falando aqui um bocadinho das suas parcerias estratégicas, que isto acaba por ser importante, só para terem aqui uma noção em que tipo de parcerias é que eles estão envolvidos, em que empresas e, no fundo, alguns serviços que conseguem prestar a estas grandes empresas no mundo. Falando aqui em investimentos em investigação e desenvolvimento de ponta para manter a Broadcom na vanguarda da inovação em semicondutores de inteligência artificial, também desenvolvimento de XPUs de inteligência artificial avançados e soluções de rede para satisfazer a crescente exigência da indústria de inteligência artificial. Também aqui a parceria com a Alphabet em termos de TPUs, a Microsoft enquanto do Maya, a Amazon enquanto do Trainium e Infertia, em termos do Meta, que é a MTAA, e também o ByteDance, que é os chips ACIC da inteligência artificial, demonstrando a confiança dos principais players da indústria na Broadcom. Portanto, temos aqui a Broadcom envolvida em vários projetos. Também temos aqui o desenvolvimento dos switches de largura de banda de 1.6 teras e ampliação da capacidade do RAID para fazer face às crescentes exigências de conectividade e armazenamento de dados. Também temos aqui um crescimento do software empresarial impulsionado pela VMware, que foi uma empresa adquirida, penso em 2019, 2020, no fundo para ajudar aqui a diversificar o portfólio de produtos da Broadcom.
Em termos de alguma informação adicional, a tecnologia da Broadcom é essencial para investimentos em inteligência artificial e hyperscalers, tornando a empresa um parceiro estratégico fundamental, também em termos de um posicionamento como principal facilitador de infraestruturas de inteligência artificial. Graças às suas soluções inovadoras e parceiros estratégicos, a Broadcom está a moldar o futuro de inteligência artificial com os seus investimentos em, obviamente, investigação e desenvolvimento e parceiras estratégicas, como nós já mencionámos aqui com Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, a ByteDance e etc. Agora, continuando neste ponto também, falando, pois, no fundo, é igual. Repliquei. Mas pronto, não tem importância. Portanto, chegamos aqui ao fim desta primeira parte. No fundo, esta informação foi toda retirada a partir destas fontes, portanto, estão à vontade para, se quiserem, ver com mais cuidado ou se tiver mais curiosidade em algum dos pontos que eu mencionei, estão à vontade para verificarem. Obviamente que estão aqui, respectivamente, alguns pontos de onde eu retirei a informação. De outra parte, está aqui algumas das fontes onde eu portanto, retirei esta informação para fazer este vídeo. Portanto, está aqui, se irem dar pausa e virem com mais cuidado, estão à vontade. Portanto, já sabem, podem me seguir aqui nas redes sociais, a partir das contas do meu Instagram. Também tenho aqui convidar amigo, na XTB, está o link, está na descrição, estão à vontade por utilizarem. Também tem aqui o Patreon de acesso gratuito, se quiserem também. Portanto, quando acabar esta rubrica, irei colocar este PDF lá, se estiverem com curiosidade. Depois tem aqui o QR Code PayPal, se quiserem fazer alguma doação. Portanto, para este vídeo era isto que eu vos queria partilhar. E depois, lá está também, tem aqui esta campanha em vigor, que é aqui, que está, portanto, está mesmo quase a acabar. Portanto, se quiserem ajudar esta instituição de alguma forma, estão à vontade. Também tem mais informações no link, na descrição, portanto é só carregarem no link e conseguem ler isto com mais cuidado, se assim desejarem. Portanto, da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado. Uma boa terça-feira e até ao próximo episódio. Muito obrigado.